Bom dia, pessoal. Tudo bem? Então, sejam bem-vindos a mais um café da manhã do Instituto de Engenharia, a Casa da Engenharia. Então, hoje nós temos uma palestra aqui especial com um colega meu de turma, dos bancos da faculdade, o engenheiro civil Paulo Sérgio da Silva. Ele abordará o tema em tela ali. A manutenção predial começa na primeira linha do projeto, o ciclo econômico da edificação. Paulo Sérgio da Silva é engenheiro civil formado pela Universidade Federal do Paraná em 1986, CEO da Panville Engenharia e da Panville Tech, consultor em patologia de cerâmicas, argamassas e pedras naturais, projetista de revestimentos de fachadas, piscinas e de revestimentos cerâmicos de pisos e paredes desde 2007, projetista de retrofit, pós-inspeções prediais de fachadas, ex-professor de pós-graduação Lato Sensu pelo IMBEC Unip, na cadeira de revestimentos cerâmicos e pedras naturais. Palestrante por diversas instituições e in company, para construtoras e consumidores, além de escritor e poeta, navegando pela filosofia agora. É responsável pelo curso do EAD de Revisitando as Normas de Revestimento. Possui um programa quinzenal de podcasts, Autores da Engenharia, o podcast para quem escreve a engenharia. É autor do livro Engenharia Marginal, Estudo Invertido, 2022. Coautor de diversas obras, Manual de Engenharia Diagnóstica 3, com Tito Lívio e outros. Editora Leude, 2021. Engenharia Condominial, Mário Galvão, editora Leude, 2021. E-book, Novas Patologistas, um legado de paixão pela boa engenharia, 2020. Manual de Manutenções de Edificações, edição Luso-Brasileira, editora Leude, 2022. Materiais de Construção 3, Falcão Bauer, editora Munique, 2023. Então, pessoal, vamos aqui aplaudir o nosso palestrante, Paulo Sérgio da Silva. Bom dia, pessoal. Um prazer estar aqui, né? Com essa introdução, a gente fica emocionado, né? Dei um desconto porque ele é meu amigo, né? Somos a mesma turma de engenharia. Eu estou, assim, muito feliz de estar na Casa da Engenharia Paranaense, né? Tive a oportunidade de quinta passada mediar um evento lá em São Paulo, no Instituto de Engenharia de São Paulo, e na sociedade, o Instituto de Engenharia exerce um farol, né? Vocês são um farol de orientação da carreira profissional, né? Então, obrigado. Vamos procurar fazer uma palestra assim rápida, né? Porque o objetivo é conversar com vocês. Eu gostaria de circular para vocês 2 livros. Um dos pontos assim mais importantes da minha carreira agora é a literatura. A gente tem a mística de que o engenheiro fala mal, escreve mal, né? E se posiciona, infelizmente, mal ultimamente na sociedade, né? Só que a engenharia precisa falar bem, escrever bem e lançar conteúdo, né? O primeiro é o livro Luso Brasileiro, que a gente considera um marco na engenharia. Foi capitaneado pelo professor Tito Lívio, né? Que um dia pode estender o convite, um amigo pessoal meu hoje. Juntamente com a professora Flora de Lisboa. 17 professores portugueses e 15 brasileiros escreveram sobre manutenção. Você deve conhecer o professor Cioto, né, que é muito famoso por causa da Empol, né? Então, é um livro interessante, eu acho que é um livro de leitura e de estudo que a gente está propondo para a graduação, inclusive, porque, na verdade, hoje a palestra é sobre o ciclo econômico, né? Uma edificação não é só projeto e construção, ela é manutenção, ela tem a fase de uso e ocupação, ok? O segundo é meu livro de poesias, né? Engenharia Marginal, que é uma ideia de ficar à margem do senso comum, né? Qual o Cambre ali já, inclusive, já o saboreou, né? Então, isso. Está sendo transmitido, né, também, um abraço a quem está na internet, né? Mas vocês estão aqui com o microfone aberto. A ideia é fazer uma palestra extremamente conversando com vocês sobre isso. Uma breve introdução.
Crime. Acredite, aqui está acontecendo um crime. Morri. Esvaí. Vivi. Certo dia me permiti unir os dois polos e contei a engenharia que construo poesia. E não deu curto-circuito. E houve luz. E viu Deus que era boa a luz. Então, a gente tem buscado o indivíduo completo, né? Então, a ocupação com a desocupação. Cada um de vocês, com certeza, se ocupa com engenharia, né? Ou arquitetura, mas se desocupa com algo, né? No meu caso, poesia, alguém com pesca, né? Então, essa é a importância. Eu queria dedicar, então, esse episódio de hoje ao meu amigo Emerson Mello, que me convidou por muitas vezes para vir aqui, e hoje, justamente hoje, ele não pôde estar presente, porque ele está fazendo um procedimento. Então, ele é amigo de muitos de vocês, né? Faz parte, né, da liderança do Instituto, então eu dedico a ele esse evento, tá? Dispenso muita apresentação, porque fui muito bem apresentado, né? Então, basicamente, eu, como atuação profissional, me confundo com a Planville, né? No qual está aqui o Ricardo hoje, Salvador, que trabalha comigo, fica de pé, Ricardo. Ricardo hoje é o que me sucede, né? Faz basicamente o que eu faço. Ele, por muito tempo, foi da TA. Então, é um prazer tê-lo aqui, né? Ter dado aula no IMBEC foi muito relevante para mim, onde eu pude conhecer o Brasil como um todo, né? Mas aí eu faço salvas ao IDD, que está aqui nessa casa, né? A importância desses cursos, trazendo o mercado, profissionais de mercado, o Câmara do IDD, por exemplo, né? Ao aluno, e principalmente uma coisa muito interessante no IMBEC, as pessoas que estavam assim, por exemplo, ex-funcionários da Sanepar, buscando um novo momento na sua vida, esses cursos são basicamente uma reciclagem, né? Projeto de fachada é nosso carro-chefe. O que é projeto de fachada? É um projeto de compatibilização nascido lá pelos anos 2000, no qual você compatibiliza a estrutura e a arquitetura e, de fato, trata as fissuras e o comportamento da fachada nas deformações. Com isso, você gera fachadas resilientes, né? Então, chegamos a 300 projetos e isso nos agrada muito. Analisar a patologia pela microestrutura é um diferencial. Nós somos muito ligados com a Falcon Bauer, com o IPT, buscando sempre a compreensão através da microestrutura. Vai aparecer um pouquinho durante a palestra isso. Retrofit de fachada ou reabilitação na verdade, o que tem mais a ver com essa palestra de hoje, né? É compreender como os edifícios se comportam ao longo do tempo e como você o aborda, como você intervém num edifício, né? Como no St. Thomas, né? Como você lida com um edifício na geriatria, vamos chamar assim. Os prédios que já ficam numa idade avançada, como você lida, como você os reabilita com técnicas não invasivas, injeção e assim por diante. Desenvolver produtos tem sido outra marca nossa, né? Temos grandes parceiros, Hard, Atlas, e com isso a gente vai desenvolvendo soluções. E foi citado, né, e fica como último ponto para a gente começar a palestra, Autores da Engenharia. É um podcast junto com o senhor Renato Saad, no qual já realizamos 32 episódios. E nesses episódios entrevistando os grandes homens da engenharia, Falcon Bauer, Paulo Helene, e continua agora em agosto, voltam as temporadas. Vale a pena vocês conhecerem essas pessoas. O livro Engenharia Marginal está aí para vocês conhecerem. E, por fim, o livro que eu falei de manutenção. Vamos, então, ao conteúdo. O que é manutenção? Manutenção não é passar um paninho, manutenção não é pegar uma escada e colocar um silicone numa fresta. Manutenção é cuidar. Ok? Eu sou um colecionador do Pequeno Príncipe, quem me conhece, né? Eu tenho 140 exemplares, né? Então, o livro Pequeno Príncipe é o exemplo do cuidar. Você só cuida algo que você se apega. Então, o primeiro problema da manutenção é a impessoalidade que o próprio condomínio trata a sua edificação, ou a construtora.
É aquele famosa máxima, né? Tem muita consultora que finge que entrega e muito condomínio que finge que recebe. Não é isso? E daí tentam judicializar algo no 5º ano. Infelizmente, isso tem sido o senso comum. Só que nós não acreditamos nisso. Nós estamos trabalhando muito no conceito da construtora entregar com manuais bem montados e o condomínio fazer o quê? O plano de manutenção. Parece simples, né? Mas, na verdade, você raramente vê um condomínio com plano de manutenção. Concordam ou não? Vamos uma rápida enquete. Quem já viu um plano de manutenção de condomínio? Você que fez, cara? Ah, então. Viu só? Percebe? E é uma obrigação normativa desde 99. Quem já viu um livro de ordem do condomínio, registrando as manutenções? Não a gaveta, não uma pasta. O livro de ordem de manutenção. O Campbell também. Por quê? Obrigação normativa, pessoal. Mas, na verdade, buracos da engenharia que vão incidir exatamente na manutenção. Manutenção requer atenção. Atenção é focar. E focar é inspecionar. 2 pontinhos, vocês preenchem o 3º pontinho. Não é isso? Então, vamos lá. Manutenção requer atenção. Então, quem ama, cuida e olha sempre. Então, esse é o objetivo. Essa frase, alguém lê para mim? Mas eu acho que eu preciso ler por causa da transmissão, né? Então, não vou, senão eu já passei o microfone para vocês. Ó. A manutenção e edificações sempre foi uma atividade fundamental para a segurança. Olha lá, pessoal. Se você não cuida, pode cair na tua cabeça. Na nossa especialidade são as pastilhas, não é isso? Conforto, desempenho, sustentabilidade e durabilidade da construção. Perceberam? Nossa, mas tudo isso? Sim, tudo isso. Vamos repetir. Segurança, conforto, desempenho, sustentabilidade e durabilidade da construção. Vamos explicar por quê. No entanto, tanto no Brasil como em Portugal, são aí transcrições do livro, tá? Foi responsabilidade via de regra, é delegada a leigos, síndicos ou gestores prediais, sem conhecimento de engenharia, necessários e fundamentais para os devidos cuidados técnicos. Então, nós demos a procuração. Nós passamos isso como engenharia e nunca exigimos essa questão. Isso é fundamental, pessoal. A norma que orientou fazer plano de manutenção, a norma que determinou fazer livro de ordem, determinou que o síndico, quando não tivesse capacidade profissional, ele pode ser um leigo, se assistisse de um técnico, como ele se assiste de um contabilista para fazer a contabilidade, como ele se assiste de um jurista para fazer alguma questão judicial, não é isso? Agora, passar um selante na fachada pode ser dado ao zelador do prédio. Isso a engenharia foi aceitando e não foi se exigindo o seu ponto. Um amigo meu de Fortaleza, lá Alto Parente, tem a grande frase dele, chega de amadorismo. Então, na verdade, a manutenção predial brasileira, ela é muito amadora, para não dizer clandestina. Agora, essa frase do Dr. Carlos Pinto Del Mar, vocês devem conhecer, né? É um grande jurista, muito ligado ao Sinduscom, né? É basicamente quem aparece em quase todos os grandes cases de engenharia, ele fala essa grande frase, ó. Como se sabe, os edifícios são projetados e construídos para servirem os usuários por longos períodos. Aqui vai entrar o conceito da palestra, ciclo de vida da edificação. E durante a sua vida útil, necessitam que suas características estejam adequadas para a utilização, a qual se destinam, né? A essência da manutenção predial é garantir a durabilidade com desempenho, mas a atividade não se restringe a isso e tem reflexos nas áreas econômica, não manutenido, desvaloriza, social, cria-se uma paisagem urbana decadente, pichada, escorrida, é o que a gente vê muitas vezes, várias quadras com os prédios todos marcados. Tudo isso vai desvalorizando o patrimônio. Acadêmica, cultural, técnica e jurídica. Essa é a introdução do livro que está passando para vocês. Então, nessa linha,
parafraseando o professor português Fernando Branco, depois da fase de projeto e construção, onde todo mundo imagina que acabou o desembolso, tem uma longa vida, onde decorre a estruturização e ali aparece o quê, pessoal? Os custos de manutenção. Então, manutenção custa, e custo tem que ser planejado. Então, qual é a característica, a segunda característica do mercado brasileiro? Primeiro, não planeja, não faz plano de manutenção. E segundo, só faz custo emergencial. Ele só tapa buraco. E tapa buraco com meia dúzia de coisas, um silicone, alguma coisa, mas não faz uma intervenção técnica. Mas, por outro lado, todos os materiais, principalmente os expostos, tendem a se degradar, desde o dia da inauguração do edifício. Terminou o coquetel de lançamento, tem que varrer, tem que passar um pano, e tem que começar a olhar as acomodações e as fissuras que podem abrir, não é isso? Porque em resultado do próprio uso da ocupação da ação humana e da poluição, tudo isso vai ser exigido. E você tem que ter o quê? Uma manutenção cíclica e constante. E aqui a grande frase que motivou essa palestra, né? O conceito base da concepção atual dos edifícios consiste em considerar que o primeiro dia do edifício é o dia em que se inicia o seu projeto. Então, essa é a grande ênfase, né? E temos um arquiteto, né? Bem-vinda, né? Acho importante, né? Essa proximidade é muito importante. Por quê? Nós temos que criar prédios, edifícios, edificações manuteníveis. Não estou falando, eu sou um fã, confesso, do Santiago Calatrava, por exemplo. Não estou falando de não ter a ousadia da arquitetura. Aliás, a arquitetura só alça seus altos voos graças ao rigor da engenharia, como já disse Santiago Calatrava. Mas, ao mesmo tempo, ele tem que pensar como é que é o acesso, como é que o alpinista ou a equipe desce, como faz a manutenção, como aborda, como remove uma máquina que precisa ser trasladada numa manutenção. Então, quando começa a manutenção, que é o objetivo desse evento, na primeira linha do projeto. Isso acontece com a engenharia e a arquitetura conversando bastante, somente hoje que nós temos os prédios que têm muitos equipamentos. Luiz Henrique Cioto, né, do qual eu sou fã também, confesso, ele e Sabatini foram marcas assim no projeto Encol. Um assunto não menos importante, mas às vezes esquecido, que são as soluções de projeto, que proporcionam maior facilidade e agilidade na manutenção. Então, ele recomenda que os projetos considerem isso. Por quê? Porque 80% do ciclo econômico daquela edificação vai ficar na mão da gestão de manutenção. É muito fácil você fazer andaimes ou até colocar guindastes na fase de construção. Mas como que você vai, durante os outros 40 anos, 45 anos, assistir aquele prédio de manutenção? Isso é muito importante, tá? De forma que tenha facilidade e agilidade de manutenção, para que tenha menos riscos de paralisar sua operação em caso de uma ocorrência ou falha. Então, isso é muito importante. E esse é um gráfico novo, não sei se vocês viram, é um lançamento nesse livro, né? Então, basicamente, entende que uma edificação no ciclo econômico tem todas essas fases. Vamos lá, ó. Então, a gente chama de fase de planificação, que é o que a gente trabalha. E, principalmente na Europa, aqueles dois primeiros pontos ali, ó, a planificação do empreendimento e o projeto são muito exauridas. E todo euro investido nessa fase representa muito a favor do custo, não só da edificação, mas também da manutenção. Então, nós estamos aí agora no Brasil pilotando os modelos, né, para fazer BIM, compatibilizações, e esse investimento, por mais trabalhoso que seja, ele vai refletir muito no custo da edificação. As decisões tendem a estar pré-tomadas, mas vai muito na fase mais longa da vida da edificação, que é a fase de exploração, até o fim da vida, que pode ser a demolição, ou não. Porque, ao contrário da medicina, que nos dá uma surra de desempenho, né? Afinal de contas, né? Qual a vida hoje do ser humano? 90 anos? 80 anos? Nós estamos galgando essa faixa, não estamos?
Só que os prédios de quem dura 90 anos estão durando 10 com bom desempenho. Quando nós durávamos 30 anos, os prédios duravam 100, 150 anos. Percebe que houve quase uma inversão de durabilidade? Então, nós temos que aprender com a medicina isso. Por quê? Nós podemos deixar uma edificação ad eternum. Como podemos fazer isso? Planejando a manutenção e reabilitando com retrofits nos momentos terminais. Então, há quem diga que não vai existir mais essa decadência aqui. A tendência é você não ter o zero no final da planificação, mas ter o ad eterno de uma edificação. Bacana? E eu fico feliz de ver prédios em Curitiba que já estão se renovando, né? Acabamos de fazer um projeto para a biblioteca da PUC, né, de restauro da fachada. Por quê? É uma obra daquela, o prédio vermelho, tem que ficar como o Campri? Ad eterno, não é isso? Ninguém imagina alguém demolir o Teatro Guaíra, vocês imaginaram isso? Demolir o Centro Comercial Itália? O Instituto de Engenharia do Paraná? Pode isso ou não? Não pode, né, pessoal? Então, nós temos que fazer o quê? Planificação. Gostaram desse quadro? A palestra fica para vocês depois, porque acho que é bem interessante conhecer. Então, todo investimento em euro nas primeiras fases refletem não só para a construção, refletem na vida total da edificação. E esse professor, foi um prazer conhecê-lo lá de Lisboa, ele fala o seguinte, ó, na opinião dele, a construção atual dos edifícios apresenta orientações de modo a conduzir 3 aspectos. O primeiro, eles chamam de projeto anti-água. Gostou, Leandro? Que é basicamente entender, porque o maior agente degradante de uma edificação é a água. Então, não tem cabimento fazer uma aba que não tenha caimento suficiente. Não tem cabimento você fazer grandes sacadas e terraços e não ter como ocultar essa umidade toda. Gostaram do termo? Projeto anti-água. Detalhamento de drenagem e impermeabilizações, que é a origem dos maiores problemas. Então, é o número 1 que esse professor elencou no livro. O segundo, concepções com flexibilidade, tanto no comportamento quanto na mudança dos materiais que podem ser manuteníveis. Aí surgem os grandes projetos a seco, piso elevado, fachada ventilada. Então, passa a ser barato, econômico fazer uma fachada ventilada, mas como R$1.000 o metro quadrado é mais barato que R$300 o metro quadrado uma fachada aderida. É 3 vezes o preço? Não. Ao longo do ciclo de vida econômico, não. Claro, as obras de edificações habitacionais têm que repassar no preço. Isso é um degrau da incorporadora. Mas obras de corporação, hotéis, shoppings, não. O custo de implantação se justifica pelo custo de utilização. Ok? O terceiro, olha esse professor. Ele falou primeiro o quê? Proteger da água, deixar os prédios resilientes. E o terceiro, programas permanentes de inspeção e manutenção. O projeto já trazer essa pegada, o produto trazer esse conceito. Você vai ter um prédio manutenível. Aí surge, inclusive, os selantes, no qual são os prédios autolimpantes que geram nitratos. Percebe que em cada ponto desse tem muita especialidade. Mas, em resumo, para isso precisamos olhar como estão se comportando nossos edifícios. Nós temos hoje pórticos cada vez mais esbeltos e flexíveis. Aqui é um modelo. Não é isso? E quanto mais alto, mais ele vai sofrer deformações, não é isso? Então, nós temos que pensar como fazer um prédio anti-água, resiliente, que dê manutenção, que tenha essa ginga toda aí, né? Então, Balneário Camboriú é um grande case brasileiro. Os ventos trazem cada vez mais maresias, fungos e algas. Essa é uma foto de precisão do professor Ângelo Juste, que mostra um vento lá na Praia da Boa Esperança, em Recife. Se vocês olharem bem, tem até um tubarão vindo na sacada de um prédio ali. Ali você sabe que ali é cheio de tubarão, né? Mas veja como é que é o salt spray. Essa é a foto do salt spray marinho, como pega nas edificações.
Ah, mas então vamos parar de colocar pastilha nas fachadas, porque pastilhas caem, não é isso? Eu, como ceramista, para mim isso até me arrepia, né, Rose? Mas vamos fazer pintura. Olha que beleza. Assim estão nossas edificações pintadas. Tudo isso não é um projeto anti-águas. Vocês estão vendo a fissura? As fissuras, a água está vendo mais do que nós, né? Concorda? Dilatação higroscópica, degeneração. Então, logo, nós precisamos olhar atentamente como estão os nossos materiais. As fotos são todas de um livro do Pequeno Príncipe, tá? De um artista. Então, a primeira questão é a aderência. Então, nós somos hoje humilhados pelo rapaz do martelinho, né? Eles sobem, descem de rapel, de corda, de cadeirinha e enche nossos prédios de marca, de caveirinha, né? Quem já viu isso? É cada vez mais sendo nossa imagem, né? A engenharia tem que retomar, lembra que a engenharia tem que retomar o bastão? Então, nós acreditamos na Planville e na Câmara de Termovisão, tá ali o Taquedo, né? Da Renco, que nos presta esse serviço, né? Então, basicamente, a gente procura as ilhas de calor. Ao você ver a diferença de calor, você vai ter as percepções pela diferença térmica dos pontos de... Esse é o prédio vermelho da PUC. Então, basicamente, você tem ali pontos que estão com problema de aderência. Afinal de contas, são 40 anos, né? Quase 40 anos. Como abordar aquilo ali? Na nossa opinião, injeção. Ninguém vai tirar uma pastilha vermelha daquela. Tirar aquele estado de conforto, de confinamento. Mas sim devolver a aderência. Mas que tem problema de aderência, tem. E sempre vai ter, pessoal. Porque a questão da flambagem por higroscopia, isso é, qualquer porta de entrada, no caso aí algumas falhas de rejunte, falhas de funilaria, a água entra, cria expansões e dá um efeito térmico chamado flambagem. E com isso, cisalha a ancoragem. Então, é normal encontrar? Claro que é. Mas não é terra arrasada. Agora, não é normal não manutenir. Precisa manutenir. As placas cerâmicas com microestruturas mal constituídas. 8 milhões de metros quadrados desplacaram no Brasil. Alguém teve um caso? Quem constrói obra popular teve um caso de banheiro, parede, piso, não é isso? Desplacar inteiro. No caso, nós estamos falando não pontual, não é a exceção. A exceção, curiosamente, passou a ter ficado aderido. Todos vocês foram provavelmente punidos com a evidência de que não usaram dupla camada, que é uma prática importante e fundamental para ganhar durabilidade. Mas, todavia, várias dessas placas não estavam constituídas e estavam com problemas de filosilicato e argilo mineral. Elas eram molas vivas que, quando hidratadas, pulavam. A sorte do fabricante é que vocês colocaram mal. Vocês deram o álibi. Molas vivas, quando hidratadas, gostou ou não? Então, poético, né? Mas é verdade, ela estava com capacidade elástica, porque o que o fogo não fez é os elementos, vento, fogo e água, não é isso? No caso, o que aconteceu? Como o fogo não atingiu a sinterização completa, ele precisou terminar o processo de cristalização com água. E qual água era, pessoal? Justamente a água da argamassa colante. Daquela mísera argamassa colante que você colocou mal, fazendo uma camada. E aí causou, pessoal, maior pandemia recente da construção civil chamada desplacamento cerâmico interno, né? Eu vi que alguns levantaram a mão, né? Não sabia que tinha tantos aqui, né? A CIBIC fez eu fui um dos que capitaneou isso, uma planilha, né? E pediu adesão e teve muito pouca adesão do Sul, né? Quem que aderiu a uma planilha da CIBIC perguntando sobre isso? Me perguntaram lá, você é Natá, né? Me perguntaram, mas por que Curitiba quase não tem ninguém? Eu falei, porque curitibano não fala com estranho. Eu tive que me justificar lá em Brasília, né? Pô, não tem ninguém de Curitiba, só a Tá. Curitibano não fala com estranho. Se falasse, talvez passaríamos de 10 milhões de metros quadrados descolados. As argamassas, suas matrizes e polímeros, como se entrelaçam. Então, tudo é argamassa C3. Pelos requisitos normativos, sim.
Mas quando a gente tem que analisar a mineralogia, tem que ver como é que são as ligações, que tipo de polímero, por isso que existem argamassas e argamassas. Em resumo, pessoal, há tempo de sonhar, há tempo de projetar, há tempo de construir, há tempo de ocupar. Sempre é tempo de cuidar. E tudo pode chegar bem ao fim. Tá? Essa é a poesia bonita, gostaram? A poesia branca, né? Mas, na verdade, o que está acontecendo em nossas edificações? Nossos doces sonhos virando os amargos pesadelos. Projetos confusos, né? Concorda? Construções precipitadas, né? Ó, já começa a obra, você já está atrasado. Mas eu preciso fazer a fachada, mas para isso tem que esperar concretar a caixa d'água, esperar 28 dias para ter um carregamento. Não, eu preciso fazer. Toda hora nos perguntam isso. Não é isso? Não espera nem carregar o edifício. No evento de quinta-feira, o professor Crescêncio, eu fiquei chocado. Ele faz pele de vidro. Ele fez um prédio que é tipo o nosso AG aqui, que ele é todo excêntrico, e eles começaram a pele de vidro com as concretagens. Só que a cada concretagem mudava o centro de gravidade da carga e a estrutura de vidro deslocava, pessoal. Vocês conseguem imaginar um negócio desse? Construções precipitadas, casas mal montadas, prédios sujos e doentes, patológicos. Por quê? Lava-se mal, lava-se com ácido hipoclorito. Lava-se com ácido hipoclorito na obra e lava com ácido hipoclorito o prédio de vocês. Com as cortinas que vocês compraram, tudo manchadas. Não é isso? E a gente aceita. Não mais depois de hoje, né? Esse é o objetivo. Despertar a engenharia. Precoce obsolescência, chegar muito cedo e de forma mal ao fim. Logo, tudo começa como estarmos dispostos, começa por nós aqui, a rever nossos conceitos e a nossa postura de como nós produzimos e consumimos edificações. Que todos nós planejamos, projetamos e também moramos, também somos condôminos, nem que seja da própria casa, não é isso? Então, eu proponho para vocês 3 pontos para vocês pensarem. O primeiro, o ciclo da edificação. O professor De Brito falou que então a edificação é construção, no qual construção entenda planejamento, projeto e execução. Ele colocou tudo como construção, operação e manutenção e fim da vida útil. Então, basicamente, vocês lembram daquele gráfico, né? Mas veja, a fase de operação e manutenção é muito maior em anos do que as primeiras fases. Só que você, olha a linha vermelha ali, ó. Você joga bastante recursos ali nessa fase porque você cria o produto, mas existe uma contingência de custos que vai surgir ao longo da vida. Se você for muito sábio e planejar muito, investir muito em planejamento e acreditar nas tecnologias de ponta, você pode derrubar basicamente os custos na fase de manutenção, percebe? Então, isso é muito importante, e isso vai refletir uma mudança social muito grande e na melhoria da paisagem urbana do mundo, né? Tá? Diante dessa importância, é fundamental planejar a manutenção para otimizar custos. E qual a provocação desse evento? Começando pela arquitetura, desde a primeira linha do projeto. Então, você só consegue êxito naquele gráfico se você planejar, projetar e construir muito bem. Isso quem tem feito? Nós. Com todas as nossas deficiências e gaguejamento da engenharia, da arquitetura, nossas vaidades, né? Arquitetura e engenharia meio afastadas, nós estamos fazendo isso. Temos que melhorar muito, mas estamos melhorando, concorda? Mas existe um buraco depois, que é a operação e manutenção. E lidar com o fim de vida útil, no meu caso, sistema de fachadas. Então, vocês conhecem a regra de Sitter. Sitter, como é que se fala, Cambri? Sitter, ó. Então, vamos lá. Todo investimento positivo na fase que você está projetando e construindo, escolhendo um material que eventualmente pode ser até um pouquinho mais caro, ele reflete muito, porque se você tiver que substituí-lo ou porque ele não funcionou, ainda na fase de obra ele vai custar 5 vezes mais. Basicamente, chama a lei dos 5, né? Se você chegar a um ponto de falha no sistema, ele vai custar 125 vezes mais.
25, 125. Então, é muito importante você otimizar os custos. Só que não adianta você pegar um prédio que está mal projetado, não é resiliente, mas quem que desce aqui é só uma empresa, tem que vir alguém de São Paulo para descer aqui, que tem um desviamento, porque, inclusive, permitimos fechar as coberturas. Está tudo envidraçado, agora tem que pular por cima dos vidros todos, percebem? Tudo isso não sendo considerado faz com que o custo de manutenção fique impróprio. Conheço um prédio que não conseguia lavar as fachadas porque não tinha autorização para... Ele tinha que vir de baixo para cima, não passava pela cobertura, porque a cobertura era do condômino dominante da edificação. Quem já ouviu falar uma história dessa? Só eu? Então, Então, nós temos que fazer, o segundo conceito é projetando e construindo com simplicidade sistemas resilientes e manuteníveis. Ok? Primeiro conceito, entender que tem um ciclo econômico e que é muito longo a fase de uso. Ok? Segundo, construindo com simplicidade e resiliência. Aí o projeto do Fred aí, ó. Com isso, de fato, modelar, procurar esgotar as ferramentas gráficas e encontrar a melhor detalhamento para todos os pontos. Esse é um projeto em São Paulo, cheio de detalhes, com porcelanatos, e estavam com porcelanatos negativos. A arquitetura pediu para colocar os porcelanatos negativos em grandes abas. Foi para a reunião, saiu, porque o risco era muito grande. Eu falei, pessoal, por 35 anos, vida útil de projeto da norma de desempenho, 40 anos no mínimo, vocês vão ficar eternamente responsáveis por cada porcelanato que está colocado no teto de uma aba, de um prédio extremamente flexível. O que vocês acham? Extremamente delicado, né? Cuja manutenção não vai estar na tua mão. Talvez você não consiga nem acesso àquela aba do 8º andar, porque o proprietário não permite. Então, qual foi a decisão da engenharia, pensando na grande curva? Foi eliminado os porcelanatos daquela região. Por quê? Porque ninguém estava enxergando antes de fazer a modelagem. Isso é resiliência, pessoal. Argamassas flexibilizadas. Esse é um ensaio europeu que faz as argamassas S1 e S2. Vocês ouviram falar de argamassa colante AC1, AC2 e AC3, não é isso? Mas sabia que no mundo isso é obsoleto? Você precisa ter a argamassa AC3, S1, S2, E ou D. O que é S1 e S2? Você faz aquela deformação e verifica quanto que ela consegue abaular sem perder aderência e nem fissurar. Que é isso que acontece nos grandes panos de pisos, hoje com laje protendida quase sem viga, é uma grande membrana solta no andar, com placas de 1 metro por 3 de porcelanato. Concorda que aquilo ali ele tem toda uma isodeformação? Então você precisa ter o quê? Uma argamassa inteligente que tem essa capacidade. A argamassa brasileira tradicional é o desempenho da esquerda, cheia de picos de ruptura. Está vendo ali os pontos vermelhos? Ali são os pontos que a deformação, se acontecer, cria a perda de aderência e a fissura. Olha, para a mesma carga, uma argamassa flexibilizada. Percebe? Suave na nave, né? Ó, sossegada. Para isso, precisa ter o quê? Conhecimento da flexibilização. Logo, o professor Branco fala, resiliência é a capacidade das construções de assegurar os diversos graus de adaptabilidade ao longo da vida útil, tanto do usuário quanto da própria via. Você pode ter vias que têm muito mais pavimentação. Você pode ter muito mais, hoje, os canyons. Você tem um prédio solto, de repente você tem 10, 12 prédios, seu prédio está recebendo uma carga de vento totalmente diferente. Para fazer o quê, pessoal? Para ter uma maior resiliência, uma vida útil funcional mais longa. É como nós, quem faz exercício aí? Todo mundo faz, né? Não é isso? Se não faz, está tentando fazer, não é? Por quê? A gente quer o quê? Uma vida útil funcional pessoal mais longa, não é? Uma melhor rentabilização do investimento inicial. Aquele meu produto cada vez vale mais. Uma minimização dos custos globais de exploração e manutenção. Por exemplo, põe uma fachada ventilada. Eu gasto menos energia para climatizar aquela edificação. Por quê? Eu tenho um bolsão térmico que colabora comigo. E praticamente não tem manutenção.
Só que eu tenho que investir 3 vezes a mais na fachada do que naquele momento. Pergunta, ela é cara ou barata? Chama-se resiliência, então, a capacidade das construções de assegurarem diversos graus de adaptação ao longo da sua vida útil. Esse é um desafio para a arquitetura e um desafio para a engenharia. Então, basicamente, repassando para vocês, temos de pensar se uma solução é barata ou cara, tão somente analisá-la sobre esses 3 pontos. Quanto ela custa, mas quanto ela me devolve. E quanto ela devolve também para a natureza. Para isso, rapidamente, né? Estamos indo para o final. Sei que todo mundo quer voltar para o escritório, né? Participamos do case em 2015 do TJ aqui, que a Cial fez o restauro, né? E nesse case eu fiz a parte de proteção dos mármores e das pastilhas, né? O Leandro também participou da Impermix, né? Então a gente veio com soluções, mas basicamente o que nós tivemos? Um dos orgulhos curitibanos, né? Que é o Centro Cívico, teve uma abordagem extremamente resiliente. Nós restauramos os rejuntes, que era o primeiro grande desafio, com nanotecnologia, porque é tombamento, tinha que manter as pastilhas, então foi tudo usado um produto, né, o GTR, que é um produto que ele desmonta as ligações cimentícias, e com isso, aplicando, a gente conseguiu restaurar, remover o rejunte horizontal, tirar a argamassa das pastilhas que tinham caído para elas serem reenteladas, e em seguida preparou um rejunte com fibras alemãs para poder fazer uma aplicação de película naquele rejunte. E por fim, limpeza com detergente nanos e nanocoating. Então vocês passam hoje, né? Nós estamos em 2023 e o prédio teve, acho que 1 ou 2 intervenções, prova ocular. É o belo aspecto que estão os mármores e as pastilhas, né? Não sei se vocês podem ver. Isso é o que é, pessoal? É transformar uma edificação ad eternum pela resiliência de um projeto de engenharia e arquitetura. Por fim, terceiro e último conceito, como nossos clientes devem ocupar, usar e cuidar. Nós temos que, então, construir edificações resilientes, flexibilizadas e detalhadas, ok? Detalhadas para o bem, não detalhadas para o mal, né? Não vamos encher de detalhe que dá problema, né? Vamos agora criar o grande rococó urbano. Não, detalhado pensando em como que ela fica bonita e fica como manutenível, não é isso? Mas existe a passagem de bastão. Como é que vocês passam o bastão para quem compra o seu imóvel? O nome disso é Manual de Uso e Ocupação, não é isso? Tem norma brasileira para isso. Mas, basicamente, ele diz o que, com o que materiais foi feito aquilo, como e quando você precisa fazer a manutenção, não é isso? É assim que nós entregamos. Ó, você tem uma fachada de pastilhas, né? A marca é tal, o rejunte é tal. Você deve fazer uma limpeza, não deve fechar jato, assim, deve fazer tal. Deve fazer isso cada 2 anos após uma inspeção. Não é assim que o manual diz, basicamente? E está certo, pessoal. O grande problema é que ele vira praticamente o único documento de memória de manutenção, porque no dia seguinte, pela 5674, de 99, com revisão 2012, o condomínio tem que sentar assistido por o Cambre, por algum profissional de vocês, e dizer assim, com quem, quanto custa e de onde vem a receita, para fazer o que o manual de uso e ocupação diz. E cria a linha do tempo. E essa linha do tempo não é pelos primeiros 3 anos, são os mais importantes. Ali o prédio vai deformar, vai amadurecer. Talvez sejam os maiores investimentos, mas isso, né, Cambre, é por 35 ou 40 anos. Logo, inspeção predial e manutenir são o ato contínuo de realizar procedimentos de inspeção e manutenção. É um ciclo. É um ciclo constante. Certamente assim, podemos voltar a viver, né? Gostou do vídeo, Campo? Ó, ver céu de brigadeiro na construção civil. E viver num mundo melhor também. E assim, né, durará a nossa história bela e saudável e a gente não vai ter medo dos nossos netos brincarem na frente dos nossos prédios, né?
Quem tem coragem de soltar os netinhos lá na frente do próprio prédio que fez, né? Esses são meus contatos para vocês, e agora eu acho que o Zé pode vir aqui comigo, né? Vamos abrir para perguntas e eu queria ouvir a opinião de vocês. Fica para vocês aqui, tem nossas redes todas aí. Cara, bela palestra. Ó, passei 4 minutos. Perguntas? Vidnish. É o nosso perguntador. Bom dia, parabéns aí pelas reflexões filosóficas, né? Técnico filosófico. Mas a minha pergunta inicial, eu tenho várias dúvidas, né? Mas a pergunta inicial é, nós temos edificações muito antigas, 70 anos, e as tecnologias que existiam há 70 anos são muito diferentes do que as que temos hoje. Então, eu queria saber se esses edifícios são todos eles possíveis de uma atualização. E se essa atualização vai durar mais 70 anos, ou 100 anos, ou 300 anos. E daí, por exemplo, as instalações hidráulicas de 70 anos atrás eram de ferro, aço galvanizado e tal, que hoje estão totalmente deterioradas. E você tem plásticos moderníssimos, PPR, etc. e tal, que vão durar muito mais. E eu acho que a mesma coisa deve ser para as instalações de proteção, né? Então, a pergunta basicamente é essa. Um prédio de 70 anos, o que seria o mais importante de execução atual? E a segunda pergunta, nessas edificações que você sugeriu de dupla camada, aquela camada interna é feita do quê? Para suportar a água. Então, a primeira pergunta é importante, né? Nós temos basicamente 2 linhas de influência na arquitetura e na engenharia, que é a Europa ou os Estados Unidos, né? Então, quando a gente fala para um europeu 70 anos, eles dizem, mas a padaria que eu peguei o pão tem 200 anos. Não é isso? Então, a reabilitação e o remake, que é o nome assim que a gente tem trazido lá do exterior, que é importante, fundamental, ela visa em abordar o prédio de uma maneira diferente, né? A gente pode abordar de forma amadora, que é com uma talhadeira quebrando tudo, né? Mas, na verdade, a reabilitação de fachada que mais se faz no mundo é com fachadas ventiladas. Você tem grandes endereços, você, com isso, vai resolver os problemas de fadiga, né? Você, basicamente, né, remove o que está desplacando e praticamente pina o que não seja confiável e cria todo um sistema de superestrutura e cria uma fachada a 13 centímetros do edifício. Resolve a fachada com maestria e valoriza o espaço urbano. Substitui as janelas, com isso você já fez o que a gente chama de envoltório. Já o sistema fisiológico de um prédio, você também, na minha opinião, não aborda tirando o sistema que está decadente. Em geral, essas obras têm muito mais espaço que as obras modernas. Então, a melhor abordagem são por shafts. Você cria todo um sistema de PEX com novas tubulações modernas e desconsidera a anterior. E faz um remake todo da área. Então, tem como abordar e, na verdade, faz parte da memória. Agora, existem fachadas que você não vai poder envelopar com fachada ventilada porque ela tem uma memória histórica da cidade. Aí surgem as nanotecnologias das injeções e você pode, sim, deixar um prédio totalmente resiliente e, com certeza, para outro ciclo de vida econômica. Isso é fundamental. A segunda pergunta, se eu entendi a segunda camada, não sei se se refere ao assentamento.
Ah, sim, eu me referi quando eu falei do desplacamento cerâmico, acredito que seja essa a pergunta, né? Aquela interna que ficou lá dentro, porque a externa, tudo bem, tem novos materiais, mas a interna, como é que você protege da água? Ah, A tá. nanotecnologia, é isso? Na verdade, sempre que você tem que fazer uma reabilitação, um remake, você tem que pensar duas coisas. Deixar que o sistema continue transpirando e, ao mesmo tempo, que ele tenha aderência. Então, na verdade, é um grande desafio. Se você vai envelopar um prédio ou qualquer um pavimento, um piso, você tem que usar materiais que tenham poder de aderência e poder de deixar passagem de vapores. Então, existe tecnologia para isso, sim, né? No Brasil, inclusive, tem essas marcas que dão essa capacidade. Isso é totalmente factível, tá? Então, mas em resumo, eu tenho um prédio, qual a grande questão do momento? O meu prédio trinca todo e eu vou fazer uma pintura elastométrica. Com isso, eu saio do problema das fissuras, não é isso? Agora, qual o poder de transpiração que esse edifício ganha? Passado um tempo, muda-se a reclamação, começam a reclamar de mofo e bolor dentro da edificação. Então, é essa capacidade e essa compreensão que a gente chama de engenharia de reabilitação, né? Então, em resumo, patologia é para especialista e para profissional. E aí o IDD, que está aqui na casa, tem formado, né, Cambri? Um após o outro, o INBEC, IPOG, e as faculdades também, né? Não sei se eu respondi bem. Mais perguntas? Bom dia, Ana Carmen, arquiteta. Tiana. Achei a palestra bastante interessante, é um assunto que há muito tempo eu já discutia junto com a Vera Schebausch. E já fui síndica de prédio, sou condômina, então a gente sabe das dificuldades no dia a dia. E realmente o maior problema é conscientizar os síndicos de que tem que ter manutenção, e eles sempre vão deixando, né? O embelezamento da portaria, são o salão de festas, é a parte visível, e acaba deixando realmente o mais importante, que é a saúde do prédio. A parte de infiltrações, a gente fez um trabalho em 2002, mais ou menos, e tem edificações mais novas com mais problemas de infiltrações que edificações antigas. Então, é um assunto que tem que ser abordado, tem que ser conscientizados os síndicos, que é necessária a manutenção, né? E um apartamento vazio, a gente sabe que ele vai deteriorando sozinho. Então, quanto mais tiver o uso constante, também é primordial para termos, né, qualidade de vida nas edificações. Então, a minha pergunta seria em relação aos prédios mais antigos, né, 40 anos, tem vários em boas condições, né, com síndico consciente, mas tem alguns com desplacamento de rebocos, e se isso realmente tem condições de ter uma manutenção hoje mais eficiente com novas tecnologias, né? Se tem alguma empresa, né, que esteja já aqui em Curitiba trabalhando nessa linha, ou se você indicaria alguém também? Então, a gente chama assim na escola de reabilitação de fachadas, né? Então, a primeira coisa, o diagnóstico, né? Então, tem várias empresas boas em Curitiba de diagnóstico. Então, você tem que ter para isso um bom diagnóstico. Ele não deve ser subjetivo. Por exemplo, o que é normal num prédio bom de 50 anos? Primeira pergunta que a gente faz, né? De quem foi a construtora? Daí aqui nós temos nossos grandes ícones, né? Que é a nossa memória, né? Daí a gente vem, esse é um Pazini, né? São Thomas, né? Pazini. Esse é um Habitação, Belize. Então a gente sabe que são firmas que não têm vícios de origem, concorda? Mas acontece que, como nós, a fadiga, o cisalhamento, aquilo que eu falei para vocês, flambagem, porque como a gente cuida mal de rejunte, né? Como a gente faz má manutenção, principalmente de prédios pastilhados, aquilo ali dá higroscopia.
porque a chuva é ácida, os fungos são ácidos, eles vão corroendo e a água vai permeando, e com isso vai degenerando. Então, é normal que um prédio desse tenha problemas de carbonatação, tenha problemas de aderência. Mas ele tem boa origem, tem bons materiais. Mas você tem que fazer uma abordagem profissional, que é o quê? Não só achar, não só passar um martelo e dizer assim, ó, troca essas pastilhas que tá bom. A gente tem que ver ensaio de aderência e ver ensaio de reconstituição. E com isso verifica que o prédio pode fazer outro ciclo de vida econômico. 40 anos, 50 anos, ou ensaio de reconstituição, aqui tem Dyer, tem Bianco, tem CDTEC, né? A gente vai ter um número não subjetivo, um número objetivo, que vai poder projetar essa longevidade, ou dizer para o condomínio, ó, teu prédio tem um grau de carbonatação muito ruim, mas você tem 15 bons 20 anos de sobrevida. Que tal planejar uma remoção da fachada ou uma fachada ventilada? Ah, não, ventilada é muito caro, eu quero remover. Então, você se tocou que você vai morar numa obra por 2 anos? Vão tirar esse embolso e alguém vai embolsar de novo o teu prédio. Quem gostaria de morar num prédio desse? Com alguém chapiscando tuas janelas, tuas cortinas? O que vocês acham? Isso não é palatável, ninguém quer passar por isso. Então, esse é o trabalho. Então, primeira coisa, um bom diagnóstico. E o segundo ponto, daí um projeto de retrofit. Basicamente é entender quais são as dores, onde que o prédio se formou, inserir meia dúzia de juntas e deu, não mais do que isso, e entender como é que aquele prédio, como é que ele anda, como é que ele caminha, como é que ele desempenha. E, para isso, por fim, tem empresas, sim, que já têm se alinhado, né? Existe vida inteligente, Ana, na inspeção, na reabilitação. Tá? Tem bons cases, tá? A gente passou aí, estou muito feliz, fiz com o Júlio Vasconcelos, né? A gente fez ali o Torre Maggiore, que era da Pazini. Se vocês passarem ali, era um prédio que foi inserido 2 juntas, veja como ele está bem, na Carlos de Carvalho, né? É uma esquina, né? Então tem reabilitações maravilhosas em Curitiba, eu mostrei o TJ para vocês. A questão o grande problema é que a gente não fazia bons diagnósticos, a gente deixava muito para o prático. Então, basicamente, eram soluções de tapa-buraco, mas existe a engenharia de reabilitação. Mais alguém? Mais uma pergunta? Bom dia. Eu queria saber, você trouxe teus livros, o teu livro, não de poesia, o outro, para vender? Não. Nenhum dos dois para vender, né? Mas o livro Manual de Manutenção de Edificações, vocês compram depois posso passar o link, na Leude, tá? Basicamente, hoje, depois do advento da Pini, que ela entrou, eu acho que em tipo uma recuperação, surgiram 2 grandes escuderias de livrarias, né? Oficina do Texto e Leude. Então, até fica a dica, né? Eles podem se aproximar do Instituto aqui e talvez até deixar aqui, mas basicamente tem que entrar no Mercado Livre, mas eu posso passar o link, é um livro importante, tá? É um livro conceito. Outro livro que eu recomendo é a Engenharia Diagnóstica 1, 2 e 3, quem gosta dessa linha, né? Que são os livros brasileiros do professor Tito. Agora, o livro Manutenção é o livro que é fundamental, mas não trouxemos para vender, não. Engenharia Marginal, quem quiser, está esgotado, porque, na verdade, é um livro artesanal, foi feito só 100 unidades. Agora vamos fazer os próximos 100. Quem quiser, entra no Instagram e pede que a gente vai fazer agora esse mês. Tá ok, obrigado. Tá, aqui, ó. Bom dia. Bom dia, Marcos. Meu nome é Marcos. Eu venho de uma época que havia muita concorrência e o conhecimento dos síndicos também, em função das construções, era muito... continua sendo, mas era muito distante. E, como um exemplo posterior, eu vou fazer a pergunta, houve uma recuperação onde nós detectamos que tinha ureia no reboco. E não era nem problema de pastilha, nem problema do assentamento da argamassa. Daí tivemos que retirar o reboco e essa ureia, ela penetrou, inclusive, nos tijolos. Então, foi uma decisão bastante difícil de se tomar.
eu estou afastado já há algum tempo dessa atividade, e eu ouvi você falar que eles lavam as fachadas com hipoclorito e ácido, né? Qual que é a alternativa, opção aí? Perfeito. No caso que foi citado pelo Marcos, né, uma patologia das mais graves, que é a contaminação da massa, né? Hoje, inclusive, tem até primers que tentam neutralizar esse efeito, né? Para evitar a extração, né? Porque, com certeza foi traumático, né? A camada mais espessa estava contaminada e então gera oxidação. Mas existem hoje várias marcas, Stoll, MC Balchimi, que tem produtos que neutralizam essa acidificação, né? Em relação à superfície, basicamente a gente diz assim, lembra o tempo da vovó, Marcos? Que ela pegava e quarava a roupa no varal, né? Não é assim? E a camisa branca ficava por 10 filhos, né? Só trocava os botões. Né? Hoje a gente lava em máquina e a nossa roupa nós mesmos usamos né? Então, basicamente, essa banalização da limpeza aconteceu com a construção. E, basicamente, um ácido, né, passou a ser o carro-chefe de limpeza para tirar, principalmente quando tem eflorescências, e o hipoclorito para tirar a poluição. É o carro-chefe do cadeirinha brasileiro. Só que ele faz uma corrosão. Então, o que precisa? Os detergentes biodegradáveis, né? Que são os detergentes neutros, só que eles mudam, inclusive, o curso de aplicação. Você precisa aplicar, como a vovó, tem que deixar quarar. Precisa ter um tempo de atuação. Porque, em vez de corroer a sujidade, imagine se a sujidade fosse uma cebola. Até então, se derrete essa cebola com esses produtos corrosivos. Se ela for uma cebola de cimento, usa ácido. Se for de poluição ou de fungos, usa-se hipoclorito. Mas o que o prático quer? Derreter essa cebola. A nanotecnologia, a limpeza verde, as limpezas naturais, elas vão desfolhar essa cebola. O detergente vai agir, penetra, porque a partícula nano é muito mais fina que existe. Né? É um grão de areia para 100 quilômetros de praia. Uma bola de futebol pelo diâmetro do globo da Terra. Ela entra e desmonta as ligações. E a cebola despétala. Isso acontece em 3, 4 minutos, 5 minutos, de acordo com a sujidade, e você vem e tira. A maior questão, na hora que vai para o ralo, você tem 98%, 96% de biodegradável. Enquanto que no outro você joga ácido e contamina tudo. Existe tecnologia, tá aí, agora vamos fazer honrar a presença do Leandro da Impermix, né? Ele vende uma das escuderias, que é a Nano4U, né? Mas existem a Kemi, tem várias escuderias que estão trazendo os detergentes chamados verdes. O que tem que fazer a engenharia? Especificar e pedir isso. Né? E inibir a ação do outro. Ao ponto que o paisagismo não se ressente da lavagem predial. Esse é um ponto. Ele, inclusive, se alimenta dos nitratos que essa própria lavagem solta. É assim que é no mundo, né? E é assim que tem que ser aqui, né? Só que tem que começar pela grande casa de engenharia, que é o Instituto de Engenharia aqui do Conceição, né? Tá? Ó, ali o microfone? Tá ali o primeiro? Alô, bom dia. Bom dia. Meu nome é Rogério, sou engenheiro civil, tenho uma pequena construtora e trabalho com projetos complementares, principalmente estrutural. A dificuldade que nós temos na área de projeto estrutural é determinar a junta de dilatação na construção. Me parece que a norma brasileira determina que no máximo acima de 30 metros tem que fazer junta. A alemã é 25, 20. Eu, por conta própria, chego a fazer 15 metros. E mesmo assim, aqui no sul, 30 as lajes. É muito difícil isso aí de determinar, principalmente quando tem sobrados contínuos, né? Tem alguma medida para solucionar esse problema, já que aqui no sul, no dia, muda 20 graus, mais ou menos, no dia. E eu acho que o problema de trinca de fachada, essas coisas, é junta de dilatação. Falta. Sim. Né? A pergunta é se tem alguma uma medida, assim, um ponto de partida. Veja, a gente tem estudado bastante isso, né? Um dos temas, assim, Rogério, né?
Rogério, é super relevante, né? Mas basicamente a junta estrutural é definida por vocês, pelo estruturista. Com certeza a questão vai muito de acordo com o tipo da superestrutura que se vai fazer. A gente tem estudado muito hoje as deformações de concreto em função dos agregados, a brita, né? Então, porque além da dilatação, vai fazer as flechas, né? 15, 20 metros, eu acho que é um bom número que a gente tem visto nos projetos. Ontem nós vimos um projeto de Fortaleza, né, Fred? Que tinha mais ou menos essa distância. A questão está em quanto você deixa de espaço. Se você deixa 10 milímetros, 20 milímetros ou 30 milímetros. E depois como projeto oscilante para ver quanto que vai ter a deformação da sua edificação. O grande problema é que às vezes você até faz a junta na posição certa, mas acaba não dando o espaço certo e o selante acaba não tendo o comportamento de vedação. Então, os prédios, quer queira ou não, acabam se tocando. E isso gera daí alguns problemas. Não sei se eu respondi a tua pergunta, né? Em relação às juntas daí de movimentação horizontal e vertical, aí a norma segue a norma de pastilha, que é cada 4 metros lineares ou cada 20 metros quadrados, mas há quem diga de baixar isso para 15 metros quadrados, isso é, ter muito mais juntas horizontais e verticais para ter panos expostos. Isso está ligado tanto a um piso quanto à parede da fachada. Ok? Bom dia. Bom dia. Eu sou Ricardo Kozak, engenheiro químico. Uhum. Então, vou fazer uma pergunta de leigo, engenheiro químico, que não é de engenharia civil. Ótimo. Que é o seguinte, qual é a sua opinião? Tem um anúncio de um prédio aqui em Curitiba de mais de 50 andares ali no Barigui. Qual é a sua opinião sobre essa construção? Veja, a verticalização basicamente é algo irreparável, né? Como a gente não... o pessoal sabe que a gente é bastante filosófico, né? E eu adoro engenharia química, eu era da INSEPA, né? Eu brinco que sou um engenheiro civil que foi muito mais ciceronado por engenheiros químicos que civis, né? Eu era totalmente avizinhado por engenheiros químicos. Um prédio dessa altura, ele tem a flexibilidade muito alta. Eu acredito que a engenharia tem toda a total capacidade de fazer esse prédio com maestria. Eu tenho dúvida do risco da gestão condominial de cuidar dele para que ele tenha desempenho, né? Basicamente isso, né? A maior parte desses prédios hoje, felizmente, estão voltando ao concreto aparente, que, na minha opinião, é uma grande decisão. Quanto mais você unitizar a verticalização e menos aderir camadas, mais seguro é o prédio. Porque se você faz o chapisco, faz o emboço, né? Um dos grandes estudos que nós estamos fazendo agora com a MC Balchimi, está ali a Rafaela, né? É como você promover aderência num concreto de FCK 50, 60, né? Por mais que você lixe, muitas vezes não há a penetração mecânica do chapisco de quantidade suficiente. Então, em resumo, eu acho uma bela edificação, né? Mas muda-se a aposta. A gente vai entrar nessa linha de tiro, na linha de tiro lá de Balneário Camboriú, mas era inevitável, né? Eu fiz um dos prédios mais altos de Curitiba, com o projeto de fachada, que é o Seven da TAR, né? Acho que está entre os 5, né? Mais altos, né? E é um prédio que ontem eu estava na Cassol e fiquei olhando. Sempre, a gente olha os filhos, né? Fiquei olhando lá, ó, tá bem. Tá se comportando bem. O Rio Jardim, que ele mora, né? Um prédio alto. Não vejo problema. Se é o prédio que eu imaginei, eu acho que, inclusive, ele é concreto aparente. Aí eu acho uma solução super assertiva. Porque você vai, basicamente, a própria superestrutura protegida vai desempenhar. Paulinho. Oi. Não vamos demonizar os síndicos. A Ah. gente sabe que eles, às vezes, estão à mercê dos condôminos, né? Eu ouvi esses dias de um condômino junto com o síndico. Paguei 6 milhões no apartamento e não vou ficar depositando todo mês R$500, porque por 6 milhões eu tinha que ter algo aqui para durar a vida toda. Vai durar a vida toda, mas depende como que quer que dure e qual é essa vida toda, né? A vida toda pode ser 30, pode ser 50, pode ser 100.
Então, vamos deixar um pouquinho de lado o síndico, a gente sabe que é problemático. Agora, o que me deixa indignado é execução não ter, por exemplo, um projeto de fachada específico para fachada, não ter um projeto de impermeabilização, né? A impermeabilização normalmente fica por conta da executora, né? E hoje está cada vez mais difícil, você falou das grandes construtoras, as grandes construtoras terem a sua mão de obra própria, são empreiteiros, o empreiteiro passa lá um valor por metro quadrado e a impermeabilização é com ele. E ninguém se pergunta como ele vai fazer, que solução ele adotou. E eu vejo uma outra questão aí. Confundem-se junta de movimentação, conjunta de dilatação, conjunta de dessolidarização, por mais que pareça um palavrão super importante, e é colocado tudo no mesmo balaio, feito tudo do mesmo jeito, tudo com o mesmo produto, quando tem que aplicar um produto, um mastic, né, um selante. E aí eu vejo, Paulinho, que nós temos um problema na formação. Nós temos um problema de profissão. Porque o engenheiro que sai hoje da escola é tão engenheiro quanto eu, quanto você, quanto qualquer um que está aqui, ou arquiteto, né? É tão arquiteto quanto a Ana Carmen que está aqui, e não tem esse feeling. Acha que simplesmente construir é construir, né? Ah, não, a gente tem que construir, tem que fazer, tem que deixar bonito. Entregou, e eu tenho essa impressão que não se entrega a obra, parece que abandonam a obra. Abandonou, o cara foi embora, deixa que os condôminos entrem, deixa que a indústria ocupe aquele espaço. E aí, Paulinho, tem uma outra situação. O caso do TJ é emblemático porque eles tinham verba, tinham recurso e a noção que precisavam contratar alguém que fosse realmente recuperar o TJ. Mas nós temos um caso aqui no centro de Curitiba, que eu conheço e você conhece muito bem, que simplesmente alguém foi lá e colocou no papel, assinou, recolheu uma RT e falou: bota tudo abaixo. Um prédio icônico, um prédio que, se fizesse aquilo, seria criminoso, o sujeito tinha que ir para a cadeia, quem disse que tinha que fazer e quem fez, ainda bem que deu tempo de salvar, né? Ainda bem que você entrou na jogada, deu tempo de salvar. Quer dizer, a impressão que dá é assim: farinha pouca, meu pirão primeiro também. O meu negócio é botar tudo abaixo e fazer uma projetada em cima, é isso que eu quero fazer, e dane-se. Se tem história, dane-se se é importante para engenharia, não quero nem saber. Quando você falou do Teatro Guaíra, eu comecei a pensar, falei, meu Deus do céu, se um dia cai na mão do maluco, o cara é capaz de falar, não, mas aqui nessa localização, Praça Santos Andrade, podemos fazer uma torre de 25 pavimentos? Para que vamos ter esse teatro aqui, baixinho? Né? Então, me preocupa a questão de formação e informação, e principalmente na questão da história. É o caso do Prédio Vermelho da PUC. Pô, o que eles queriam, o que alguém sugeriu fazer, ia descaracterizar a PUC, a grande PUC, né? Embora não seja oriundo da PUC, mas a gente sabe que é icônico para Curitiba, também é importante para Curitiba, e descaracterizar. Então, eu acho que tem uma questão de também entender a história das nossas edificações. A pessoa chega, olha, tem que fazer isso. Ela não entende quem construiu, você falou aí das grandes construtoras, né? Eu aprendi a conhecer os prédios da Pazini, da Adobe. Eu olho e falo, esse prédio é da Adobe. É esse prédio da Adobe. Aí você começa a partir do começo da primeira linha, né? Que é o tema você começa a partir da primeira linha. Pera aí, então a Adobe é mais ou menos assim, assado, é isso. Aí você chega à conclusão que é falta de manutenção. Quando é Adobe, quando é Pazini, quando é a antiga né? A Auer, você sabe, não, opa, peraí, aqui faltou manutenção. Então, eu acho que está faltando um pouquinho, além da formação deficiente, está faltando informação para quem vai atuar nessas questões de fachada, de recuperação, de retrofit, de revitalização, enfim. O que você acha que a gente precisa fazer para melhorar isso, para que nós tenhamos engenheiros conscientes, arquitetos conscientes? Eu acredito que eu tenho aquela história, o incêndio na floresta, né? Quando te dá uma aula, uma palestra ou grava um episódio lá no YouTube, eu acredito que vai servir como inspiração para um desses engenheiros, e eu acredito muito nisso. O engenheiro sai bem da faculdade, como nós saímos, mas a fase exploratória do estágio,
que muito mais esgota o indivíduo do que capacita e treina, né? Então, a gente tem que remontar toda essa questão profissional, mas eu acredito na boa engenharia. A gente prega isso, você é professor de pós-graduação como eu, e a gente vê que existe fome, sim, de conhecimento e claro, o estudo de engenharia aqui, né, passa a ter um papel fundamental, porque, na verdade, daqui pode sair a memória, né? Você falou Adobe, né? Quem conhece Adobe? Eu sou suspeito porque quase todos os azulejos foi feito da minha geração de Insepa. O prédio da Adobe tem um azulejo da Insepa grande na fachada, não é isso? Então, e assim vai, a Mendes. Então, contar a história, a memória de Curitiba é um ponto fundamental. Esses dias eu fui na Equilíbrio, a Equilíbrio fez 50 anos, e olhando a família Demil, os avós deles fizeram todas a Igreja da Ordem, o restauro, fez a Santa Terezinha, sabiam disso? Então, a gente às vezes não sabe a nossa própria história. Porque existem prédios que você toca e prédios que você não toca, não é isso? Quando você vê um centro comercial Itália, então você tem que saber que é a memória de Curitiba, né? Mas tocar você toca, mas toca com mais respeito, né? Afinal de contas, Manuel Coelho pôs a mão num prédio, né? E assim vai, né? O Bismeister. Então, a cultura de Curitiba, eu acho que é papel uma das grandes casas, né? Papel da Casa da Engenharia, né? Acho fundamental. Né? Acho que seria essa uma primeira resposta. A segunda, IDD, IMBEC, e a doação de cada um de vocês indo na faculdade lá com o jovem também é um segundo papel. A Impermix é uma loja, promove encontros, sábado fez um encontro lá de engenharia, então cultura tem que ser dita, né? Ok? Fazendo uma propaganda, YouTube, Engenharia Marginal, próximo episódio é Dom Quixote de La Mancha. Daí você vai entender se é um dragão ou um moinho de vento o prédio que você está vendo. Então, ter essa visão lúdica no jovem é importante. Mais uma pergunta? Eu sou Rui Rótulo de Moraes, eu sou engenheiro civil, e ontem eu fiz a vistoria do prédio que eu moro com o Ricardo Salvador, Sim. que é seu sócio da sua empresa, sem saber, naquele momento, que a palestra que eu já estava inscrito há uma semana era consigo. Então, nós fizemos essa vistoria. Desculpe que eu estou meio afônico. Eu só queria fazer uma colocação. Eu construí, né, porque hoje em dia eu estou fora assim, do mercado, durante 25 anos. Eu era empreiteiro, mas sempre fui incorporador. E eu devo ter feito uns 5, 6, 7 prédios. E eu sempre usava pastilha. Comecei com a Casa Sul-Americana, Cerâmica Artística, que era de cerâmica, era um biscoito de cerâmica. Daí, vocês acreditem ou não, eu fiz um prédio em frente da igreja de Santa Terezinha, usando uma pastilha feita na Laguna, em Santa Catarina, pequenininha, de 2 por 2, que de todas é a que se comportou melhor. Depois passei para essas NGK, Jatobá, eu acho, e a última, que é essa que a gente foi fazer a análise ontem, é uma cerâmica muito boa, da Atlas, que é uma empresa do interior de São Paulo, de Tambaú. E ela tem um tamanho de 4 por 4. E hoje em dia só fabrica-se 5 por 5. E essas outras fábricas que eu falei, NGK, Jatobá, saíram do mercado. E o mercado hoje é suprido pela Atlas, com pastilha de 5, e talvez essas outras, Cicrisa ou Eliane, não sei como é que é. Mas eu fiquei surpreso nessa vistoria de ontem que nós temos desplacamento grande. E eu fico pensando, a gente sempre aplicou, durante 25 anos eu apliquei, na melhor técnica, com a melhor cola, o melhor serviço, mas parece que a norma com relação a juntas de dilatação e pastilha é uma coisa mais nova, é isso, né? Isso daí, puxa vida, nós ficamos perdidos. E esse prédio que eu estou falando, ele tem 40 metros de comprimento. Então,
ele não tem junta no sentido de pastilha. Ele é alto, tem uns 10 andares. Tem as 4 faces, todas expostas. E as deformações são evidentes hoje em dia. E o Ricardo que está me ajudando a tentar ver o que a gente vai fazer. Era isso. Se o senhor pudesse falar um pouquinho da norma de junta de dilatação de pastilha e que ano que isso aí entrou, porque eu não sabia que tinha entrado. A norma de a argamassa colante chegou no Brasil até 91, 92 se colocava pelo método da massa, que era deixar a placa cerâmica imersa e fazer junto com o emboço. As pastilhas ainda existiam alguns tipos de adesivos, mas basicamente isso foi trazido ao Brasil a argamassa colante. Então, na geração da argamassa colante saíram as 3 normas, Rui, né? Da Mercedes Engenharia, né? Então, a 13755 é a de fachada, ela é de 1996. Naquela época, o professor Fiorito e o professor Cavani fizeram a norma, basicamente eram os cabeças da norma, e falaram que tinha que fazer a cada 3 metros uma junta horizontal e a cada 4 a 6 metros uma junta vertical, criando panos de 20 metros quadrados. Ok? Em 2017, essa norma foi ampliada de 16 páginas para 60 páginas, no qual manteve esse rito da junta, mas veio a preocupação de inserção de telas, principalmente porque houve uma mudança do sistema construtivo. Hoje nós temos obras mais flexíveis, tem mais pilares na torre do que até no embasamento por causa das garagens, cheio de vigas de transição. Então você tem um prédio que se trabalha muito diferente do que trabalhavam os prédios. O comportamento do prédio é muito mais deformável. E, em contrapartida, o emboço, que era feito em canteiro de obra, passou a ser feito hoje industrializado. E se tornou muito rígido também. Então, nós estamos num novo momento, Rui, de comportamento de fachadas aderidas, né? Então, mas prédios que não têm, por exemplo, o sistema de juntas, eles criaram as juntas espontâneas. E a sabedoria de uma abordagem de diagnóstico é entender aonde elas se deformaram. Eu citei há pouco o Torre Maggiore da Pazini, que é um prédio emblemático aqui, né, na Carlos de Carvalho. Ele é um prédio alto, né, sem juntas de dilatação, porque não se faziam juntas em 1985, 88 e nem em 2000, porque a norma de 96 levou tempo para ser digerida, porque a norma recomendava, não obrigava. A TAR, por exemplo, com o qual o Ricardo trabalhou, que sempre tive muita proximidade, na época apostava numa junta a cada 3 andares. Então, você teve soluções de engenharia, tá? Mas a norma de 2017 trocou a palavra recomenda por obrigatório. Então, prédios novos têm obrigação de ter junta, prédios antigos tinham recomendação. No seu prédio, eu vi as fotos, o Ricardo me mostrou ontem, né? A sabedoria é saber como o prédio criou as juntas espontâneas e como implantá-las nesse momento. Mas ele tem as desvantagens de não ter as juntas, mas tem as vantagens, provavelmente, de ter as melhores aderências. Então, como tudo na vida, tem coisas boas e ruins e dá para fazer um bom restauro, uma boa reabilitação. Eu acredito muito em prédios antigos. Os prédios antigos e os materiais, eles eram muito resilientes pela composição. Hoje a gente tem materiais muito modernos, mas às vezes muito frágeis. Então, a gente, como sempre, está trabalhando sempre equilibrando a balança, né? Então tá, pessoal, acho que nós vamos parar por aqui, senão vamos ficar a manhã inteira, né? Mas eu só tenho que agradecer ao Paulinho Silva pela essa disponibilidade dele vir aqui contar um pouco da história dele na patologia e enriquecer essa manhã aqui no Instituto de Engenharia. Mas antes de passar o certificado a ele, eu queria lembrar os visitantes pela primeira vez aqui no Instituto de Engenharia, entre no nosso site e tem um botãozinho, associe-se, R$500 anos, quem entrar agora é 250, e tem toda essa vantagem de participar de cafés da manhã, ter um plano de saúde da Unimed, ter um plano dental, tudo compatível. O plano da Unimed é o mais barato do Brasil. Veja que nós temos o presidente do CREA da Bahia, nosso sócio aqui, só por causa do plano de saúde. E mais vários. Pará, tem a gente no Amazonas, assim, sei que são 19 estados e 190 municípios que a gente está aí com o Instituto de Engenharia, beneficiando engenheiros, né?
e arquitetos, porque tem bastante arquitetos chegando aí. Então, Paulinho, eu só tenho que agradecer e quero que você se associe lá no botãozinho do nosso site também e venha contar a história de Curitiba através das construtoras aqui que você me falou. Eu gostei muito do projeto. Então, vamos contar a história de Curitiba através das construtoras. Então, o Paulo é o indicado para isso aqui, tá bom? Muito obrigado. Um bom dia a todos. Obrigado, pessoal.